A graça e paz esteja com todos vocês, com os seus, com o pessoal que vai estar nos ouvindo aí, assistindo no YouTube, tá? É uma grande alegria, todo domingo, poder estar aqui e abrir as Escrituras e lermos juntos e refletirmos juntos. Você que está nos visitando, sejam muito bem-vindos, tá? É muito bom poder ter vocês conosco também. Alguns amigos de muito tempo aí, muito legal, muito bom, tá? Vamos ter tempo depois, tomar café depois do culto, tá? E poder conversar. Nós seguimos, então, a nossa série Luz, Amor e Vida, através da carta de 1 João, né? Nós tivemos uma pausa no domingo passado, parece já um monte de tempo, mas foi só um domingo só. Nós tivemos o pastor Steve com a gente, foi muito bacana poder estar com ele e poder ouvir ele explicando as Escrituras e focando em Jesus. E foi muito precioso. Se você não ouviu ainda de domingo passado, eu encorajo você a ir para o Spotify lá e para o YouTube, que tá bem bacana. Um amigo muito querido, um novo amigo muito querido, tá? Vamos lá, então. Vamos abrir ou ligar as nossas Bíblias de alguma forma, ou acompanhar se vier até ali. Tá difícil a coisa hoje, né, Vini? Vamos ser gracioso com o Vini, tá, gente? O Vini é bonzinho, né? Vamos lá. Só segue então que eu vou ler aqui, ó. 1 João, tá aí. 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 10. E diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pelas Sagradas Escrituras. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de ainda vivemos num país livre, onde nós podemos abrir as Escrituras e poder cultuar o Senhor com canções, com as nossas orações, Senhor. E nós não queremos levar de forma light isso, porque até mesmo nessa época aqui, onde o apóstolo João escrevia essa carta, os irmãos passavam já por perseguição e sofrimento. E agora não é diferente. Então pedimos para que o Senhor nos dê revelação e graça, entendimento, Senhor, para que a gente possa aplicar as Sagradas Escrituras e podemos ver o Senhor transformando as nossas vidas e os corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós seguimos a partir do que foi ensinado no domingo retrasado acerca dos filhos de Deus.
o qual o Aguiar ensinou de forma muito bacana, e essa questão de parecermos com Deus, de parecermos com o Pai, de sermos filhos de Deus, e como isso nos coloca num lugar de sermos diferentes. E agora a gente vai olhar num outro ângulo. É a segunda parte dessa questão de sermos como filho de Deus, né? Eu dividi aqui em 3 partes para nos ajudar a entendermos essa passagem de forma simples. É quem somos, né? Logo no primeiro versículo lá ele já fala, que Deus nos concedeu, Deus nos deu, né, de sermos chamados de filhos. E aí a gente segue adiante, a gente vê o que seremos, e aí depois como nos comportamos ou como nos portamos diante dessas coisas que nós somos. É um lembrete, nós já passamos da metade da carta aí. Essa série foi dado esse tema, luz, amor e vida, né? E não é por acaso e nem uma coisa que a gente inventou para parecer uma arte legal, o que também é. Mas a gente vê, no capítulo 1 e 2, a gente vê que Deus é luz e o que significa para os cristãos viverem na sua luz. A gente vê do capítulo 3 e 4 que Deus é amor e o que significa para os cristãos viverem nesse amor. E a gente vê então, veremos, né, no capítulo 5, que Deus é vida e o que significa para nós cristãos vivermos nessa vida, né? Então, nos primeiros capítulos a gente viu sobre essa questão de estarmos em comunhão com Deus. Nós vimos a questão de estarmos em comunhão uns com os outros e como essas coisas não podem ser divididas, né? Pessoas por aí têm dividido, mas de acordo com as Escrituras não tem como. Eu amo o Senhor, só não quero estar com o seu povo. Então, nós não amamos o Senhor. Porque não faz sentido algum, diante das Sagradas Escrituras, que a gente venha amar o Senhor da igreja e não ama a igreja. Não tem como. Tem que andar com as duas mãos dadas, nesse sentido. A gente viu também essa questão da comunhão com o próprio Deus. Também não tem como a gente dizer que a gente ama o nosso irmão ou que a gente tem comunhão com ele quando a nossa vida diária está também distante de tudo aquilo que nós temos falado. Quando o nosso discurso se torna incoerente, e isso aí está muito normal em qualquer lugar que você vê por aí, incoerência de acordo com o que as pessoas falam e do que elas vivem, existe um abismo aí a ser trabalhado, né? E agora a gente chega nessa parte que ele dá ênfase aí do 3 ao 5, ele fala sobre sermos filhos de Deus. E esse aqui é interessante pra caramba. O Lucas falou, no domingo retrasado, ele falou assim, quando a gente começou a conversar sobre a possibilidade de ensinar 1 João, eu já tive a oportunidade de poder ensinar 2 vezes essa carta, né? Quando a Calvary tinha o Instituto Bíblico lá em Campo Mourão, eu pude ensinar 2 vezes, de ponta a ponta, até as outras 2 cartas, a segunda e a terceira. E para mim, assim, cara, eu acho que é uma carta incrível, acho que é uma carta difícil, mas assim... E aí o Lucas lembrou, ele falou assim, cara, essa carta é da onde deriva grandes heresias e polêmicas. E a gente para olhar e fala assim, caramba, é verdade, é muito verdade. Então, essa é uma das coisas. Filhos de Deus, a gente vai falar mais sobre isso. Olha que interessante, são palavras-chave aqui, né, nessa carta, nessa parte da carta. 7 vezes a palavra nascidos de Deus aparece nessa carta, né? O nascido dele, né, 2 vezes, ou filhos de Deus 3 vezes. Então a gente lembra, especialmente nas cartas, quando as palavras são repetidas, existe uma ênfase, existe algo que Deus está
desde a época que foi escrito, né, com a intenção de comunicar com o seu povo algo de extrema importância. E aí, então, só por questão de referência futura, 1 João, capítulo 3, versículo 1, fala quem somos. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, fala o que seremos. E do versículo 4 a 10, como nos portamos, como nos comportamos diante disso. Vamos lá, então, vamos entrar no texto. Lembrando, tá, que João está lidando com uma nova seita e heresia que estava se levantando naquela época, que era o gnosticismo, o qual nós já explicamos, já gastamos um bom tempo. Se você quer lembrar mais, volte uns 2 estudos atrás, que a gente já falou sobre isso, mas é toda essa questão de que Jesus ele não veio em corpo, né? Ele não veio encarnado, ele era como se fosse uma energia, alguma coisa do tipo. E a gente foi lembrado que o gnosticismo é como se fosse um neorrelativismo. É como se Jesus ele servisse para algumas coisas que é do nosso agrado ou não. É isso aqui, a pós-modernidade ou pós-cristão, a era a qual nós vivemos, está falando. É a mesma coisa, só que de forma diferente. A gente vê, conforme o tempo passa, só os termos mudam, mas as coisas continuam sendo a mesma. Vamos lá. 1 João capítulo 3, né, o versículo 1, a primeira parte, ele fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então a gente começa com uma palavra vejam, né? Vejam, para nós no português, não tem o mesmo significado que as palavras no original e até mesmo em inglês, né? Então, quando Jesus estava passando, João Batista falou assim: vejam, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a palavra assim, olhem com atenção, preste atenção, considere, quem está diante de vocês aqui é o Messias. E aqui, o apóstolo João, ele está falando, ele fala, já começa com uma declaração. Vejam, prestem atenção, olhem com atenção. Olha que tipo de amor que o Pai nos amou. Essa parte para mim é uma das partes que eu amo mais do que qualquer outra parte desse capítulo. Por quê? Porque é uma situação que nos coloca, ao nós lermos isso, de um estado de maravilha. Eu acho que conforme nós vivemos num mundo pós-moderno, onde a correria, a coisa do dia a dia, a coisa de tudo muito rápido, a coisa de tem que ser agora. E quando a gente vê o velhinho, apóstolo João, nos seus últimos tempos de vida, lá falando assim: gente, olha aqui, vamos parar, vamos prestar atenção nisso aqui. Olha que tipo de amor, olha como é grande esse amor que Deus tem por nós. E sabe uma coisa muito legal dessa parte do que tipo de amor, como é grande esse amor? Algumas versões, a NVI fala como é grande, né? Está falando de um tipo, de uma forma. E vocês sabem, eu evito muito falar gíria aqui. Tipo assim, eu percebi que no último estudo que eu dei sobre o cristão e o mundo, eu percebi que uma hora lá, eu estava no meu estado original. Eu estava falando, pá, tá ligado? Porque é assim. E eu percebi assim, cara, eu não me segurei, eu deixei. Mas eu percebi que essa parte do texto no original é como se fosse a forma que eu falo normal. No meu dia a dia lá na Baixada. Fala assim, que tipo de amor é do outro mundo? É isso que quer dizer no original. De que país que é esse amor? De que mundo que é esse amor? Em outras palavras, você pode ter viajado o mundo todo e você ainda não
viu um amor como esse. Você pode ter experimentado as melhores coisas que esse mundo tem para nos oferecer. E nenhuma dessas coisas podem se igualar a esse amor. Isso é radical demais, gente. De pensar de que o amor virou, a palavra amor virou tantas coisas. E quando a gente se depara, então, com esse amor, ele mexe com as nossas afeições que nós cantamos, com as nossas afeições, os nossos corações. E esse tipo de amor, ele nos deixa, deveria nos deixar nesse estado de maravilha. A palavra maravilha em inglês é ó. Não precisa de tradução. O que quer dizer maravilha? É quando você vê algo e você fala ó. Ou ah. Os texanos falariam ah. Mas é um lugar que você vai e você para e você fica de bobeira. Eu já falei, volto a dizer, eu e a Lília, nós amamos Foz do Iguaçu. É uma cidade onde nós não temos parentes. As pessoas perguntam, como vocês foram morar 2 vezes lá, vocês não têm parentes? Mas é uma cidade que nós amamos. E nas cataratas era como se fosse ir no Parque Barigui ver as capivaras. Ah, mas eu não gosto de ver capivara. A gente gosta, por a gente todo dia estava lá, de boa. Mas existe uma coisa, quando você vai, seja no Canadá, em Niagara Falls, ou nas Cataratas do Iguaçu, ou qualquer outro lugar, te coloca num lugar onde você fica semi-drogado. Você fica, alguma coisa está diferente. Você fica nesse estado de maravilha, você fica naquela coisa, como é possível alguém criar isso? Como é possível alguém pensar que isso veio de uma explosão? Como é possível pensar que essa plataforma aqui no meio do negócio, de tempo em tempo, está lotada de água e de repente está vazio? E conforme a beleza dessa coisa. É assim que o amor de Deus é por nós. Toda vez que nós olharmos para esse amor de Deus por nós, a gente vai estar nesse estado de maravilha, de pensar, não tem nenhum amor melhor. Não tem um amor mais sacrificial do que esse. Nem o dos nossos cônjuges. Chega nem perto. Eu daria minha vida pela minha esposa. Mas por uma galera eu não sei. Quanto mais para que gente que não é... Vocês sabem o que eu estou falando, né? A gente tende a falar, eu dou minha vida pelos meus. Né? Mas para os demais eu não sei. E talvez, se a gente for honesto, talvez a gente sabe que a resposta talvez é não ir até ali. E pensar que Deus, então, Ele ama o mundo inteiro de tal maneira que ele dá por amor o seu filho para morrer na cruz por todos nós. Então João começa essa sessão dessa forma. Falando em gíria, que tipo de amor é esse? De que país que é esse amor? De que mundo que é esse amor? Que o Pai nos deu. Concedeu não faz parte do vocabulário da maioria de nós aqui da Calvary Curitiba, por mais intelectual que alguns de nós sejamos. É com o amor que Deus, o Pai, nos deu, o presente que Ele nos deu. Então, esse concedeu, é um presente. É um presente que fica muito nítido de que não é algo merecido. Não é algo que a gente tenha que fazer para receber esse amor. Sempre quando eu penso em presente, eu penso no Natal. E o Natal, para minha família, é muito especial. O Natal, por exemplo, para mim, já teria árvore de Natal em casa. Para a Lília tem o dia correto lá do negócio de novembro, tem que esperar o trem chegar. E aí fica as tensões com as crianças. Vamos botar. Não. Para ela é lá naquele dia. Para a gente vê os sinais. No Starbucks agora tem o latte de abóbora.
apimentado. Quem sabe, sabe. É um sinal de que Natal está por vir. E a coisa mais bizarra do Natal é quando alguém da sua família te dá um presente e você fala assim, quanto custou? Quanto que eu te devo? Aí você fala assim, nossa, é loucura, ninguém faz isso. Mas parece que com Deus, quando a gente tenta fazer as coisas nas próprias forças e achar que a gente merece, por trabalhar ou fazer algo desse tipo, a gente precisa trabalhar por esse amor. E quando que é como se fosse o presente de Natal, fala assim, ó, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa é aceitar. Amém? Então o João ele fica nesse estado de maravilha. Nós deveríamos estarmos também, devido a esse tipo de amor. E aí então vem com mais uma declaração de sermos filhos de Deus. O quanto Ele nos ama e como Ele faz de nós seus filhos. Um ponto de extrema importância nesse texto é o que eu estou falando acerca do presente. Isso é um amor ágape, incondicional. Esse é o termo que ele usa. É incondicional. É um amor incrível da parte de Deus, o qual ele se alegra quando os seus filhos obedecem. Ele se alegra quando os seus filhos tomam decisões corretas. Ele se alegra quando os seus filhos amam o lugar da oração. Ele se alegra quando os seus filhos amam o lugar da santidade, das escrituras. Mas para ele é como se fosse um bônus. Não é tipo assim, agora pagou uma parte do meu amor por você, e aí agora... O Martin Lloyd Jones ele fala assim que não existe nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Então assim, nós pensamos no positivo, se nós tivermos obras boas, então Deus vai nos amar mais. Nós não falamos isso, nós só camuflamos. E quando nós estamos vivendo, lidando com os nossos pecados, nós pensamos, agora o amor de Deus, ele diminuiu a porcentagem. E aí, então, a gente precisa retomar as nossas ações. Mas não é assim, é incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 8, fala que Deus, então, ele demonstra o seu grande amor por nós. Estou parafraseando, tá, pessoal? Enviando Cristo para morrer por nós quando nós éramos pecadores. Nós não estávamos nos nossos melhores dias. Nós não estávamos naquele lugar de santidade onde nós gostaríamos de estar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Acho interessante, o apóstolo Paulo, ele dá nome para o pecado. Ele não fala só que é pecado, ele fala assim, mortos nossos delitos e pecados. A gente estava devendo. A gente estava numa situação de extrema dívida com o nosso Criador. E a gente vê também nas Escrituras que nós estávamos em tanta dívida que quando Cristo, então, ele morre e ele então ressuscita, fala que o escrito de dívida que estava contra nós foi rasgado. Então, isso mostra que Deus nos ama com um amor sem fim e que nunca falha. Nós cantamos, nunca falha. Nunca falhou, não falha e jamais falhará. Todos os outros amores falharão. Todas as outras coisas que a gente coloque como importante vão falhar. Nós somos a encarnação, a coisa material do que é falhar. Não passa muito tempo para nós termos que pedir desculpa uns para os outros. E volto a dizer, para quem é casado, isso é muito mais fácil de entender. De tempo em tempo, nós precisamos pedir perdão. De tempo em tempo, nós precisamos baixar a cabeça. De tempo em tempo, a gente tem que se humilhar. E que Deus nos dê entendimento de que esse amor vale muito mais a pena de nos humilharmos e nos entendermos que estarmos com o Senhor e aceitarmos tudo o que Ele fez por nós é uma coisa incrível, né?
1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10, fala assim que Deus, então, ele demonstra mais uma vez o seu amor a enviar o seu Filho ao mundo para que nós tivéssemos a vida eterna. Este é o verdadeiro amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para tirar os nossos pecados. Amém? Jeremias 31, versículo 3, fala que Ele nos amou com um amor eterno. Esse amor é incrível. Tem um teólogo famoso, suíço-alemão, Karl Barth. Ele fala assim, no diário dele, em 23 de abril de 1962, Karl Barth, o renomado teólogo suíço-alemão, falou na capela de Rockefeller, no campus da Universidade de Chicago. Muitos relataram que durante o período de perguntas e respostas, um estudante perguntou a Karl se ele poderia resumir sua teologia em uma única frase. Estamos falando de um grande teólogo que até hoje é renomado. No decorrer da história, Barth então respondeu dizendo, nas palavras de uma canção que aprendi no colo de minha mãe: Jesus me ama e disse eu sei, pois a Bíblia me diz isso. Então a gente pega uns escritos de Karl Barth e a gente olha e a gente fica admirado. Karl Barth foi o cara o qual Eugene Peterson, o qual eu falo bastante, que traduziu a Bíblia Mensagem. Eu sei que é polêmica, mas eu gosto dela e eu gosto de enfatizar isso. Se você não entendeu alguma coisa da Bíblia, vá para o Eugene Peterson que ele resolve. Esse cara era quem ele mais lia na vida dele depois das Sagradas Escrituras. E ele resume, então, toda a sua história de uma canção que a sua mãe cantava para ele. Jesus me ama e disse eu sei, pois a Bíblia me diz isso. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Então, que possamos ouvir, que possamos crer, que possamos receber que Deus nos ama. Porque a Bíblia nos diz que Ele nos ama. Amém? Uma das coisas interessantes aqui desse texto é que fala que Deus nos deu como presente de sermos chamados filhos de Deus. Isso nos coloca num lugar onde que não é todo mundo que é filho de Deus. E falar disso nos dias de hoje é como se fosse uma coisa que dá cancelamento. Como assim? Quem é você para dizer que eu não sou filho de Deus? Cara, tá aqui, ó. O ancião João, que foi usado por Deus para falar que ninguém se torna algo que ele já é, gente. É coisa básica de conjugação de verbo e coisa do tipo. Nós precisamos sair de um lugar para nos tornarmos aquilo que quer dizer que não estamos no mesmo lugar. De forma assim, rasa e geral, podemos dizer que toda a criação, todo o povo que Deus criou é filho dele. Algumas pessoas colocam assim, tá bom? Todo mundo é filho, mas nem todo mundo usufrui daquela questão relacional. Mas eu ainda acho que isso assim ainda é esticar textos como esse, E a gente também vê, o próprio João escreveu que ele deu o direito de ser chamado filho àqueles a quem creu, no seu nome. Então, isso nos coloca no lugar privilegiado. Não por nosso mérito, não por nada que nós temos para oferecer, mas que Ele se relaciona conosco como Pai. E nós podemos nos relacionar com Ele como filhos. Não somos desabrigados, não somos órfãos, não vivemos como aquele que não tem amor ou é amado. Fazemos parte de uma família enorme, pertencemos a Deus
e pertencemos a essa família. E aqui nós vemos uma coisa incrível, que é uma garantia para que sejamos. Então, Ele nos dá o seu amor para que sejamos filhos de Deus. E nós somos, é isso que de fato somos, se cremos nele, né? Essa é a nossa identidade. Isso é algo absoluto e imutável. É incrível como pessoas olham para o livro de 1 João e eles caem em discussões extremamente tolas acerca da salvação. Se perde ou se não perde, se estava no meio deles, mas não era deles, ou coisa do tipo. E eu fico olhando assim e eu falo assim, cara, eu só quero ficar nessa parte do amor. Eu só quero ficar nessa parte que eu sei que eu sou amado, cara. Eu só quero ficar nessa parte de que eu sei que eu sou aceito, que eu não preciso fazer nada para Deus me amar mais. Enquanto as pessoas estão discutindo todas essas coisas que são extremamente necessárias, Deus está nos mostrando quem somos. E quem nós somos? Nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? Então, o que seremos? Versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Nós vivemos como filhos de Deus nesse mundo, nessa coisa do já e o ainda não. Nós somos filhos, isso nós sabemos, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Então há essa coisa, enquanto nós vivemos aqui na terra, o já e o ainda não é um termo teológico, tá? Você pode procurar mais e dar uma lida sobre isso, é bem interessante. O Efeito Prisma tem alguns textos sobre isso muito bom. É quando nós lidamos com verdades bíblicas, o qual nós podemos desfrutar e vivemos agora, mas nós vivemos numa perspectiva futura de um reino vindouro, o qual Jesus, então, ele vai se revelar da forma como a Sagrada Escritura diz que ele vem. É entre o que nosso Senhor já declarou que é verdade e o que ainda não foi revelado. Então nós vivemos como aqueles que vivem como um véu, né? O apóstolo Paulo fala, que de tempo em tempo parece que vai puxando um pouquinho. E então a gente começa a ver de forma melhor. É isso que nós somos agora, filhos de Deus. O que nós haveremos de ser, seremos como o Senhor. Não precisaremos mais de fé. Por quê? Porque nós abriremos nossos olhos e nós os veremos. Nós os veremos. Quando Jesus voltar, pessoal, os nossos corpos serão transformados, ou quando nós estivermos com o Senhor. E a realidade de sermos filhos de Deus se tornará algo visivelmente exibido para o lado de fora. Nós teremos um corpo transformado. Nós sairemos de um corpus pecaminoso para um corpus de santidade e eterno. Não precisaremos mais lidar com o pecado. Então, é mais ou menos assim, então, essa gloriosa garantia de como filhos de Deus. Não somos mais o que éramos, não somos mais o que deveríamos ser, nos tornaremos o que sempre quisermos ser. Era como Agostinho falou, existe uma inquietação. E essa inquietação, ela só é suprida quando a gente encontra com o nosso Senhor. Então, o nosso coração, ele descansa. É como se fosse o nosso avião em turbulência, ele posa. E ele encontra o lugar o qual ele foi destinado para estar e para viver. E essa esperança, né, ou a garantia, né, nós já vimos em outras partes das Escrituras que fala dessa esperança viva e bendita, que é o retorno de Cristo e a nossa glorificação futura.
seremos glorificados com Ele no futuro. Alguém disse uma vez que essa realidade do presente é uma forma que mexe com a perspectiva futura. Porque tudo que nós estamos vivendo agora, se nós tivermos consciência do que nós estamos nos tornando, faz a nossa vida muito diferente, não é verdade? Tem essas frases, ditados populares, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar é destino. Nós não. Nós somos peregrinos, é verdade. Nós estamos de passagem nesse mundo, é verdade. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo, amém? Então, pessoal, de forma bem rápida para a gente avançar, fica um ponto de questionamento para nós. Como nós temos olhado para o pecado nesses dias? O pecado, nós já vimos, até mesmo através dessa própria carta, de forma bem simples, é quando nós erramos o alvo, né? Nós sabemos o que nós temos que fazer e nós não fazemos. Isso é verdade, é isso que significa. Mas de forma geral, nós vivemos dias onde o pecado tem sido banalizado. Nós vivemos em dias onde o pecado tem sido relativizado. Eu acho que esse é o neognosticismo, de forma de roupa diferente. Então, você pode ouvir dentro de igrejas pessoas falando que o pecado ele é relativo. O pecado não é absoluto e o pecado não é isso daí que os fundamentalistas falam que é. Então, nós que cremos nas Sagradas Escrituras, que cremos que essa é a boca de Deus para nós, é um manual de vida para nós, nós chamamos de pecado o que a Bíblia chama de pecado, seja como for, seja o que for e seja o que vier a ser, no sentido de como lidamos com isso. E às vezes eu temo de que diante da cultura predominante, a gente começa a ceder de forma, na moralzinha, tá ligado? Tipo assim, é um negocinho aqui, tá beleza. Negocinho ali, tá ok. Eu estava pensando nisso e assim, eu tenho tido a oportunidade de poder estudar esse texto, mesmo que eu ensinei já algumas vezes, mas eu tenho procurado fazer o que mentores e amigos têm recomendado de algumas semanas antes de ensinar, debruçar sobre o texto. E antes de pensar em qualquer pergunta, qualquer aplicação do tipo para que pudesse falar para a igreja, a gente precisa fazer essas perguntas para nós que estamos estudando, né? Eu estava pensando e orando, falando assim, Deus, que tipo de pecado que talvez eu, de forma talvez não intencional, mas que talvez eu estou cedendo diante da cultura predominante. E aí eu lembrei de uma coisa que eu sempre tive dificuldade. E eu falei assim, nossa, talvez se eu puder falar isso para a igreja, eu puder ser um exemplo para a igreja acerca disso. Além de vocês terem lembrado que o pastor de vocês é pecador e necessita de tanto graça quanto cada um de vocês, mas talvez nos lembrarmos de coisas talvez que a gente vem cedendo. Eu sempre tive muita dificuldade com palavrão. Assim, na minha adolescência, teve pais dos meus amigos de falar assim, ó, o Cacá pode brincar se você ficar com a boca fechada. Eu lembro a mãe de um amigo meu de chegar assim, ó, carinha, aqui na minha casa não, mano. Eu lembro disso. E aí, cara, viajei por vários lugares. Tem uns lugares assim que é muito normal, infelizmente, crente falar palavrão. Não vou falar que lugar que é, vai que tem algum carioca aqui, né? Tô brincando. Não, brincadeira, pessoal. Não, brincadeira. O pessoal da Baixada Santista são os mais terríveis aí. Tá ali, tá na disputa.
Brincadeira, pessoal. Brincadeira de verdade. Cara, mas foi uma coisa que eu parei a pensar. Falei assim, cara, eu preciso de redenção nesse negócio, cara. Tipo assim, é meio normal falar isso em alguns lugares. É meio normal falar, tipo assim, entre os amigos. Entre os amigos mais chegados a gente se sente mais ainda à vontade. E foi uma das coisas que eu senti que o Senhor trouxe. Ele falou assim, cara, não tá legal esse negócio. E eu falei, cara, não quero esperar ver a Mandinha falando, né? Tipo assim, aí pega mais mal ainda. Mas eu fui diante do Senhor e falei, Senhor, eu preciso de arrependimento, eu preciso me arrepender, cara. E eu fico pensando, quais são as outras coisas, cara? E é louco isso, gente, porque assim, é como eu falei, tantas heresias e coisas vieram das Escrituras e desse livro, dessa carta. Tem igrejas, então, que flertam, né, com relativismo e realmente banalizam o pecado. Tem igrejas que vão do outro lado e usam da rigidez para manipular e para abusar pessoas. E pessoas se sentem mais presas do que quando não conhecia Cristo. E aí tá a gente aqui, mano, tentando ser honesto com a nossa vida, tentando ser honesto com a nossa comunidade, tentando ser honesto com o Senhor. E isso requer, estou falando sendo bem honesto com você, isso requer uma coragem dobrada, gente. Para poder falar, por exemplo, de coisas que nós assistimos que talvez não deveríamos, de coisas que nós ouvimos que não deveríamos, coisas que nós falamos que não deveríamos, coisas que fazemos que não deveríamos, vícios que nós temos que talvez já carregamos já como um bicho de estimação. E é louco falar sobre isso. É louco pensar que nós temos uma comunidade de pessoas viciadas em pornografia. E não é porque alguém falou para mim, é porque em todo canto do mundo tem. E também de todas essas questões dos vícios e das coisas que fazem parte. Então, como nós temos olhado para isso? Talvez hoje à noite seja o lugar que a gente vai assim, cara, quais são as coisas que eu tenho cedido para a cultura predominante? 3 maneiras práticas para a gente manter a pureza da nossa vida. Confessar os nossos pecados, gente. Existe algo poderoso e as Escrituras garantem o resultado. É quando nós vamos diante do Senhor e nós vamos diante de pessoas e nós chamamos de pecado o que é pecado. É duro, é doloroso, mas é assim que é. O próprio João fala, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Segundo, precisamos meditar diariamente na palavra de Deus. Gente, é outra coisa que parece muito óbvio, mas vocês não querem ver e ouvir sobre pesquisas que mostram que cristãos e pastores, uma boa parte deles, não leem a Sagrada Escritura todo dia. E aí, quando alguém fala que a gente está lidando com um monte de coisa na vida individual, na família, no casamento, nas relações, a gente não sabe para onde do que a gente está falando. Não sei porquê, só faz 1 mês que eu não leio a Bíblia, mas, nossa, minha família está uma droga. Eu falo assim, poxa... Tem um pastor da Calvary que a primeira pergunta que ele faz, é a primeira pergunta. Então, pastor, eu queria conversar com você, tem umas coisas aí que eu queria me aconselhar. Aí vai e fala, ele fala assim, tem uma pergunta para você. Você está lendo a Bíblia todo dia? Ele falou, normalmente a resposta é não. Já circulou aí um vídeo aí sobre algumas pesquisas que algumas pessoas fizeram dos benefícios que temos de lermos as Sagradas Escrituras. Se você não viu esse vídeo ainda que eu estou falando, vamos resolver isso aí entre hoje e amanhã. Mas é incrível, gente.
o número de depressão, o número de divórcio, o número de um monte de coisa ruim baixa. Impressionante. E faz muito sentido. Faz muito sentido. As Escrituras falam no Salmo 119, versículo 9, fala assim: como pode um jovem permanecer puro? Isso serve para o jovem, para o velho e para todas as idades, tá? Obedecendo a palavra de Deus, guardando no coração, para não pecar. É assim que o cristão mantém a sua pureza. Terceiro, é a convicção de que Jesus voltará. Acabamos de ler: todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Na perspectiva de que Cristo está voltando. E seja o que for que estiver acontecendo no mundo, Ele está voltando. Porque Ele falou que Ele voltaria. E pode ser que seja a qualquer momento. E se a gente viver nessa perspectiva de que pode ser o último dia, a última vez, eu tenho certeza que viveríamos uma forma diferente, viveríamos um amor diferente, viveríamos uma vida diferente. Última parte: como nós nos comportamos então diante dessas coisas. Vou passar de forma um pouco rápida, tá, gente? Versículo 4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, o pecado é a transgressão da lei. Então ele fala do que é e já interpreta, já adianta aí o trabalho de exegese para a gente, né? Transgredir a lei, quem é um transgressor é aquele que não tem lei, né? A ideia é o sem lei. Esse lance do sem lei, no original, é interessante, que é como se fosse uma classificação categórica dos dias de hoje. O povo vive sem lei. O povo vive como se não existisse nada de errado. O povo vive de acordo com a coisa mais terrível que Deus odeia, de ter que nos entregar para os próprios desejos e paixões. Você quer ver um ser humano no pior estágio da vida dele? É quando Deus fala assim: não tem mais nada, já fiz de tudo. Agora o cara não está dando mais ouvido para mim, não está dando mais ouvido para os meus filhos, não está dando mais ouvido para ninguém. Vai viver sua vida de acordo com os seus desejos, com os seus prazeres. Romanos capítulo 1 fala isso. Isso é uma coisa terrível e eu oro para que ninguém da Calvary Curitiba experimente isso, porque isso é uma coisa horrenda. Interessante que no versículo 5, ele aponta de forma enfática que ele apareceu para tirar os pecados. Olha aqui mais uma vez, as pessoas puxam essa questão da salvação aqui e João está falando de santidade. João está falando de purificar a si mesmo. Ele está falando assim: cara, você é ou você não é. Se você é filho de Deus, esse é o caminho. Não viva no pecado habitual. Não viva praticando o pecado. Porque ele veio para tirar os pecados. Né? O João Batista falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí ele entra nesse contraste que Jesus não peca. Jesus não tem nada de errado. Que é o nosso maior exemplo. E por isso ele foi qualificado. Por isso ele foi o único capaz de poder morrer a morte qual ele morreu. Para que pudesse então apaziguar a ira de Deus e poder nos perdoar os nossos pecados. Versículo 6 ele fala que ninguém que permanece nele continua pecando. O viu ou o conheceu. Mais uma vez, o contraste entre o que é e o que não é. Alguém disse: é impossível para uma pessoa permanecer em Cristo e continuar no pecado ao mesmo tempo, na vida do pecado. Porque ele vai ter que escolher. E a gente lembrou de alguns domingos atrás que não tem como servirmos dois senhores.
um dos senhores fica chateado. E aí a gente fica desonesto com um. Ninguém que continua pecando viu ou conheceu. Isso é uma palavra forte, né? Ele fala dos filhos de Deus, dos filhos do diabo. Eu falo assim, caramba, eu falei, né? Uma das coisas de a gente ensinar de forma sistemática, né? É que assim, a gente pode convidar os amigos quando as passagens falar de coisa legal. Agora, quando vem negócio de filho do diabo, como é que é? Teve umas outras aí que, tipo assim, caramba, acho que ele devia ter convidado para o domingo que vem. Mas é uma forma de um lembrete, de uma coisa amorosa, quando a gente olha dessa forma. Nós precisamos, indo para o final já, pessoal, nós precisamos ter uma consciência bíblica do pecado. Do que Deus chama de pecado, do que as Escrituras chamam de pecado. Porque se a gente fizer assim, a gente vai poder lidar com as coisas de forma que é a forma que deveria ser, né? Vamos lá. Então, João, ele está expondo aqui o falso ensino e está expondo quem se diz cristão. É isso que ele está fazendo. Eu acho que eu já contei a história. Tem o pastor John Corson, ele fala que o filho dele, por bom tempo, vinha e falava assim, pai, eu pequei. Aí, tipo assim, era um piazão. Ele pensava assim, que tipo de pecado ele fez? Tipo assim, eu falei para ele não jogar um videogame, ele jogou uns minutos a mais. Será que era tipo esse tipo de pecado? E aí ele falava assim, você pecou? Então ele falou, pequei. Eu acho que eu não vou pro céu. Então assim, me ajuda aí, porque assim... Aí ele disse que o pai assim, dava um abraço, um beijo assim, e falava assim, cara, lê 1 João. Aí ele, tá bom, vou lá, vou ler. Aí passava uma semana depois, assim, pai, cara, agora eu pequei outra coisa pior. E agora o que eu faço? Dava um abraço, um beijo e falava, cara, lê 1 João. Aí você não vai ter mais medo de perder a salvação ou de não ser salvo, coisa do tipo, né? E diz que uma vez passaram-se meses. Ele falou assim, cara, cadê o guri, cara, que não bate mais na porta, né, cara? Ficou encafifado, falou assim, cara, eu vou falar com esse moleque, né, cara, não é possível. Será que agora ele está respeitando os horários do videogame, da TV, ou coisa do tipo? Ô, fulano, vem aqui. Você nunca mais veio no meu escritório, cara, perguntar, falar que você pecou, ou coisa do tipo, que você não sabe se vai pro céu ou não. E eu tô preocupado agora, cara. Antes eu não tava, eu achava que era besteira. Agora, tipo assim, tá séria a coisa. Ele falou assim, pai, cara, eu li um monte de vezes 1 João, e eu pensei, cara, se eu for lá de novo, ele vai falar pra eu ler 1 João. Cara, eu entendi, mano. Eu sou filho de Deus, eu peco de vez em quando, mas eu não vivo todo dia pecando e eu não gosto do pecado. Se eu não gosto do pecado, isso é um bom sinal, né, pai? Ele falou, é isso aí, filho. É isso aí, você entendeu. Porque você é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus é diferente. A palavra nascido de Deus, nascido dele, ou filhos de Deus, está falando de pessoas que são convertidas, pessoas salvas, pessoas redimidas, pessoas que foram lavadas e remidas e centrifugadas no sangue de Jesus. Tudo que tem direito. Amém? Então nós assumimos essa nova natureza, nós somos nascidos de Deus, nós nos identificamos, não simplesmente por, como a palavra identificar quer dizer dos dias de hoje, nós somos parte de verdade, nós não nos identificamos como filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, né? Diferente do oposto. A semente de Deus permanece, porque nós somos nascidos de Deus. E assim, então, isso faz toda a diferença na nossa vida.
Nascer de Deus significa uma nova natureza. A semente de Deus permanece nele, que significa que a natureza de Deus foi colocada dentro de nós. O apóstolo Paulo fala que nós somos enxertados em Cristo. Quem não é filho de Deus ou não reconhece essa realidade de Deus como Pai, ele ainda está como se fosse na semente de Adão, nesse lugar de pecado. Fechando. Por que ainda pecamos então? Porque nós vivemos esse conflito entre o agora e o que está por vir. O já e agora e ainda não. Essas naturezas carnal e espiritual sempre vão estar em conflito. A carne representa tudo aquilo que é contra Deus. E o nosso espírito, então, deseja Deus. Então, o que nós precisamos para viver essa vida que Deus tem para nós? Nós precisamos olhar para Cristo e para a cruz constantemente. Nós precisamos ter a palavra de Deus nos nossos corações de forma impregnada. Nós devemos, dentro dessa questão de dias, é tão interessante, gente. Se você perguntar à geração passada de como as crianças decoravam versículos bíblicos e como a geração de agora decora, gente, é louco. Não sei vocês, eu decorava muito mais a Bíblia quando não tinha celular na Bíblia no celular. Memorizar a palavra de Deus é algo incrível contra o pecado e Satanás. Jesus sabia disso. E quando ele foi tentado, ele não usou dos seus superpoderes. Ele citou as Escrituras. E nós podemos fazer isso também. Mantendo uma vida de oração diária e consistente. Então, olha lá. Olhando para a cruz, olhando para Cristo e para a sua cruz, memorizando a palavra de Deus, mantendo uma vida de oração diária e consistente. O próprio Senhor falou, vigiar e orar para que não caia em tentação. Mantenha um estilo de vida diária e consistente no Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. E lembrando de quem nós somos em Cristo. E o que nós somos em Cristo, nós somos filhos e filhas. Amém?